Em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, outra quadrilha explodiu uma agência bancária. Às 13h50 da madrugada, os moradores da cidade acordaram com o barulho da explosão. A maioria dos caixas eletrônicos ficou destruído. O GAT esteve no local, isolou a área e detonou uma dinamite deixada pelos bandidos em um dos terminais. Os criminosos fugiram em um carro preto. Olha, tivemos uma ação pesada aí, em que policiais da Rota foram recebidos a bala. Tá? E a Rota respondeu, e parece que morreram 4 suspeitos de roubo a banco. O Tenente Telhada está com a gente, filho do Telhada, que virou político, né? Meu grande amigo Telhada, gosto muito do Telhada. Mas o Telhadinha está aí. Comandante, como é que foi essa ação, comandante? O senhor pode me dizer? Claro, Datena, boa noite a todos os telespectadores. E a ação da Rota foi o seguinte: chegou uma denúncia para o nosso quartel, uma denúncia diretamente na nossa base, dando conta que aqui na Zona Leste, no bairro do Ermelino Matarazzo, mais especificamente aí na rua Sapé e Sato, no número 100, teriam alguns indivíduos reunidos, e a denúncia versava que esses indivíduos tinham participado de um roubo à caixa eletrônica essa semana, que vitimou 2 policiais militares baleados, e inclusive eles estavam reunidos com o armamento que foi utilizado nesse roubo. Fuzil? Seria armamento de grosso calibre. A denúncia falava armamento de grosso calibre, não especificava qual tipo de armamento. A Rota, as viaturas ostensivas tomaram ciência dessa denúncia, que foi passada pelo Serviço de Inteligência, e iniciou-se a averiguação. Quando 2 equipes chegaram aqui ao local, nesse número passado, foi realmente encontrado aí no fundo da casa, num quintal, já com barro, com areia, sendo enterrado, já parcialmente enterrado, uma mala, e nessa mala, uma mala de viagem, nessa mala estavam 2 fuzis, uma calibre 12 e uma metralhadora, dentro dessa mala, com diversas munições e carregadores. Nessa casa foram presas 6 pessoas, nessa primeira casa, nesse número 100, foram presas 6 pessoas. Durante essa averiguação dessa primeira residência, notou-se uma movimentação, notou-se uma certa agitação numa casa ao lado, nessa mesma via pública, numa casa ao lado. Foi quando a equipe entrou nessa outra casa, que é de número 73, da mesma via, e ao entrar nessa casa, deparou-se com vários indivíduos armados, que estavam tentando fugir pelas laterais, pelos fundos da casa, porém quando perceberam a presença dos policiais de Rota, iniciou-se o confronto. E nessa segunda casa, nesse número 73, foram baleados 4 indivíduos, 4 bandidos. Eles morreram? Os 4 foram baleados e sim, vieram óbitos. 4 aí faleceram. O seguinte, com a mesma disposição que atiraram dos policiais que morreram, eles estavam dispostos a matar ou morrer. Aliás, isso é característica de quadrilha de roubo a banco. O sujeito vai para matar ou morrer. Do mesmo jeito que mataram o policial, tentaram atirar na Rota e depois da voz de prisão, e a Rota respondeu e os 4 morreram ali na hora, não é? Dessa primeira casa que vocês prenderam algumas pessoas, havia mulheres entre essas pessoas? Sim, nessa primeira casa, os moradores, são 2 casas e eram todas mulheres, talvez até para disfarçar a ação de guarda das armas, né? Eram todas mulheres que estavam morando nessa casa e foram presas. Ali não teve o confronto, porém na segunda casa houve o confronto aí onde os 4 marginais foram baleados. Eles portavam no momento do confronto armas curtas, armas de porte, foram 3 pistolas e um revólver no momento do confronto. Porém nessa segunda casa, também escondido dentro de um sofá, foi localizado mais um fuzil calibre 5.56, inclusive bem característico e similar aos encontrados na primeira residência. E também foi encontrada grande quantidade de droga nessa casa, na segunda casa. Vários tabletes de cocaína, drogas já preparadas também. Comandante? Então, pode falar. Comandante, a gente está conversando aqui sobre quadrilha de roubo a banco, né? Sim. Estamos conversando agora, né? A imagem da Faria Lima, o senhor me desculpe te interromper, o senhor vai continuar na conversa. Claro. Roubo a banco aí, em plena luz do dia na Faria Lima. Agora, nesse exato momento, tem viaturas de área lá. Uma agência do Santander acabou de ser assaltada. Ontem nós mostramos uma cidade do interior, a exemplo do que vinha acontecendo, aconteceu em Piracaia, aconteceu numa outra cidade mineira, onde bandidos acabaram levando a pior, os caras sitiando a cidade, roubando e tal.
uma crescente onda de roubo a banco. E essa quadrilha aí foi surpreendida pela rota, agora há pouco, que o Telhadinha está falando com a gente, o comandante Telhada está falando com a gente, também de roubo a banco e responsável pela morte de um policial e ferimentos graves em outro. Viu, comandante? Enquanto a gente está falando aqui, roubo a banco aqui na Faria Lima em plena luz do dia. Os caras não estão nem aí, 6 horas da manhã, 3 horas da tarde, tanto faz. Estão caindo para dentro, indo para matar ou morrer, pelo que a gente está vendo, hein, comandante? É verdade, é verdade. Você vê que são quadrilhas organizadas, não é molecada, não é bandido menor de idade, são caras já experientes dentro do mundo do crime e com disposição, né, para enfrentar a polícia, para roubar a luz do dia. E graças a Deus a gente vem fazendo um trabalho forte em cima disso aí de investigação, junto com a Polícia Civil, através da denúncia da população para a rota que confia no nosso batalhão, que a gente sempre estimula esse tipo de denúncia, que como hoje, por exemplo, uma denúncia anônima de uma pessoa do povo acabou trazendo a gente para um local onde os bandidos estavam homiziados, escondidos, achando que iam fugir à ação da lei, porém foram surpreendidos pela rota e escolheram vir para o confronto. E escolheram vir para o confronto com a rota, o resultado para eles com certeza vai ser pouco favorável, né? Ficou bem claro numa reportagem que nós mostramos aqui, uma interceptação de uma conversa entre marginais em que um dizia o seguinte: ah lá, mataram 2, um menino que tinha futuro, a gente tem que pregar fogo e matar esse Zé Povinho. São vocês da polícia, como eles chamam, exatamente, né? E ali ficou claro que o bandido vai para matar ou morrer. Eu disse até aqui, a polícia não vai ter medo, não vai se intimidar com esse tipo de ameaça. É por isso que a polícia vai preparada também para morrer. O policial está preparado para morrer. Você pensa que não? O policial sai de casa e nem... O próprio pai do Telhada que está falando com a gente aqui, o Telhadão, chegaram a atirar, cometeu um atentado contra ele na porta da casa dele. Na porta da casa dele, coisa que bandido não faz com bandido, não ataca a casa do outro. Mas chegaram a atacar a casa do Telhadão. Depois pagaram por isso e tal, dentro dos limites da lei, tudo bem. Mas está passando dos limites. Uma outra coisa que eu venho falando há muito tempo, comandante, eu não sei se o senhor tem percebido, não adianta nada enxugar gelo, você botar a polícia só na rua para combater o crime, se o bandido tem cada vez mais fuzil, tem cada vez mais metralhadora, submetralhadora, às vezes até arma para derrubar helicóptero. Isso tudo entra pela fronteira. Nós fizemos matéria com o Fábio Panuzzo, mostrando que aqui do lado, no Paraguai, você compra a arma que você quiser de grosso calibre e passa pela fronteira na maior boa. A gente defende o uso das Forças Armadas, do Exército, das fronteiras secas, para ajudar a Polícia Federal, porque não tem efetivo para isso, né, que é muito boa, mas não tem efetivo para isso. O uso da Marinha pelas fronteiras aí que nós temos no Atlântico, porque vem muita porcaria por ali também, e a Força Aérea Brasileira. Não adianta nada, porque a polícia está enfrentando cada vez mais. Por que está acontecendo mais mortes? Aí os caras ficam falando, a polícia está matando pra caramba. Porque está acontecendo mais confronto, a polícia está chegando e os bandidos têm arma pesada pra caramba. E se o policial vacilar, ele, babau, velho. Nos Estados Unidos eu sempre digo, o policial tem o dever de se manter íntegro, né? Quer dizer, não ser ferido e nem morrer para poder defender a população, tem que sem extrapolar os limites. Tem alguns que extrapolam os limites e esses pagam por isso, como devem pagar aqui também o que extrapolar o limite. O que eu estou dizendo é que está entrando muita porcaria pesada aqui. O governo desarmou o cidadão de bem e não consegue parar não consegue parar essas armas que entram pelas fronteiras, não consegue acabar com o contrabando de armas pesadíssimas. Então a polícia chega numa casa, tem metralhadora, tem fuzil, a polícia chega num confronto, num roubo a banco, leva tiro de fuzil, o policial morreu hoje e daí por diante. É enxugar gelo. É enxugar gelo. Fica cada vez mais difícil. Eu estou errado, comandante. O senhor que está na ativa, eu não participo disso, né? O senhor que está na ativa, mas vocês enfrentam cada vez mais bandidos armados até os dentes, se eu estou enganado. Exatamente, não, cada vez mais o bandido ele é bem armado e por mais que a polícia se arme e se especialize, fica um confronto interminável, né? Entre polícia, entre bandido e com a população, infelizmente, no meio. O que a gente precisa, acima de tudo, também é uma lei forte que desfavorável ao criminoso e favorável ao cidadão de bem, claro, ao brasileiro, trabalhador e à polícia, com certeza.
Claro, porque a própria polícia se sente desguarnecida, não que ela tenha medo, os policiais têm coragem, acima de tudo, senão iam ser outra coisa que não policial, entendeu? Mas a própria polícia se sente desfavorecida e desguarnecida sem o escudo necessário da lei. Crime se combate primeiro com lei, o marginal tem que ter medo primeiro da lei e respeitar a polícia, porque se ele não tem medo da lei, ele vai meter bala na polícia, vai meter bala na gente, vai meter bala em todo mundo. Tanto que aqui a prova é isso aqui, desse caos que nós estamos no Brasil. Não tem água, não tem luz, mas também não tem segurança. Porque não adianta, a segurança se faz com lei acima de tudo, porque você expõe até o agente da lei. Você não viu a policial que morreu também? Aqui, ó, à direita, confronto da polícia com bandidos que provavelmente participaram da explosão daqueles caixas eletrônicos, e um deles pode ser o responsável pela morte de um policial que morreu hoje, 2 ficaram feridos gravemente. E aqui à esquerda aconteceu agora há pouco, roubo a banco na Faria Lima. E o que eu estou falando aqui, eu pediria ao telhado aqui aguardar só mais um segundo, porque é uma munição pesada e de uso restrito. Foi assim que os bandidos atacaram a cidade de Pirapora, de Bom Jesus, do interior de São Paulo, para explodir caixas eletrônicos. A Guarda Civil da cidade tentou evitar a ação de criminosos. Não é só. Aqui foi na Faria Lima, viu, Teladinho? Aqui, ó. Mostramos aqui na Faria Lima. O outro foi também em São Paulo, quando mataram o policial. Mas também atacam no interior. Michael Mendes, na tela. Cápsula deflagrada de fuzil 5.56, calibre .40, e aqui são calibre de 380, e aqui é um projétil impactado aí, bateu em algum local aí, e ficou dessa proporção aí. O poder ofensivo da quadrilha ficou escancarado nas mãos do Guarda Civil. Uma coleção de munição pesada e de uso restrito das forças de segurança. Só para os senhores terem uma noção, isso aqui é um pouco que a gente pegou lá. Tinha mais aí pelo QTH, mas já foram recolhidos. Em outro vídeo, os policiais contam como foi o momento do ataque dos bandidos. Onde está a nossa viatura aqui, ó, a primeira Space Fox, é onde estavam os malas. E naquela placa amarela na parte de cima é onde estavam as viaturas. Ali estavam as viaturas nossas, um pouco mais para cima. E aqui nesse local onde está a nossa viatura é onde estavam os malas. Agora na luz do dia a gente encontrou cápsula de 5.56 e .40 e 9mm. Só para os senhores terem uma noção, a via não tem iluminação. Na noite aí estava escuro, não tem como visualizar. A gente só viu os faróis. Na fuga dos criminosos, a base fixa da Guarda Civil Municipal também entrou na linha de tiro. Na parede, as marcas das balas. Pelo menos 3 guardas estavam na base fixa quando os bandidos passaram atirando. E houve revide. Pelo rádio, o guarda avisou o que os bandidos foram fazer na cidade. O apoio do centro de Pirapora, troca de tiro, atiraram na viatura e atiraram na base nossa. Vários indivíduos aí, armados de fuzil, estouraram os caixas eletrônicos no centro da cidade. Na estrada, na saída do município de Pirapora do Bom Jesus, 3 viaturas deram de cara com a quadrilha que fugia de carro e houve troca de tiros. Assustado, o guarda pede ajuda pelo rádio. Acabamos de trocar tiro com os indivíduos aí, ó. Os mesmos pegaram voltando, sentido Pirapora. Uma viatura de tática e 2 viaturas nossas da guarda aí. Jogou pra cima, os caras voltaram. Cautela, o pessoal